É por isso que é um inferno lutar contra Charles Oliveira. E acredite em mim, cada razão corta mais fundo do que a anterior. A guarda venenosa, antes dos cinturões e dos bônus, Charles lutava em arenas meio vazias no Brasil. Bolsa baixa, sem barulho da torcida, e mal dava para pagar um corte de cabelo decente. Embora sejamos honestos, até hoje esse degradê é questionável. Mas o que ele tinha? Uma guarda que parecia areia movediça. Lembro de assistir a luta contra Kevin Lee, com meus irmãos, sentado no sofá, comendo pizza de micro-ondas que tinha gosto de papelão e vergonha. A gente discutia, apostando flexões sobre se Kevin Lee iria esmagá-lo com o wrestling até a morte, ou se acabaria pegando alguma besteira. Acontece que ele conseguiu fazer as duas coisas. Deixe-me te levar de volta ao UFC Fight Night 160. Charles Oliveira versus Kevin Lee. Lee, 18 vitórias, 11 finalizações, 6 derrotas. Um ex-desafiante ao título interino, com wrestling da NCAA Divisão 2 e um boxe poderoso. Charles vinha de uma sequência de 6 vitórias por finalização e ficava mais faminto a cada luta. O primeiro round foi rápido. Lee parecia afiado, conectou combinações, defendeu alguns chutes, até acertou Charles com um golpe limpo que deixou a torcida vibrando. Bem, a torcida imaginária. Obrigado, pandemia. Aquela fase da pandemia parecia uma peça escolar que deu errado. Enfim, máscara fora. Chega de fingir. Charles ficou calmo e cruel. Soltou joelhadas, chutes frontais, cotoveladas no clinch e atraiu Lee para encurtar a distância. No segundo round, Lee foi para a queda e conseguiu. Foi quando a armadilha fechou. Charles imediatamente fez a moldura, agarrou os punhos e começou a mexer o quadril como um cara colocando armadilhas invisíveis. Vieram chutes ascendentes, cotoveladas cortantes. Lee tentou se levantar e instantaneamente teve que defender uma chave de braço. No terceiro round, Lee já estava frustrado. Tentou outra queda, mas desta vez, Charles defendeu. Pegou o pescoço, girou por baixo e boom! Guilhotina encaixada. Sem espaço, sem escapatória. Lee bateu. E depois, esqueceu que bateu. Tentou continuar lutando. O árbitro teve que intervir. É assim de desorientadora a guarda do Oliveira. Se você ainda está aqui, curta. Se quiser mais, inscreva-se. Charles está só começando. Mas o que é ainda mais assustador? Ele te quebra mesmo quando você está na frente. O ladrão de momento. Esse é um daqueles tópicos que eu estava morrendo de vontade de cobrir, porque se Charles Oliveira é bom em alguma coisa, é em roubar momentum, e não só dentro do octógono. Na vida, veja, a maioria dos fãs conhece Charles como o cara que vence com finalizações e caos, mas o que eles não percebem é que esse homem construiu todo o seu legado invertendo momentum desde o nascimento. Ele nasceu em uma favela em Guarujá, Brasil, sem dinheiro, sem apoio. Só asma e chinelos encharcados de lama. Os médicos literalmente disseram aos seus pais que ele não viveria além dos 10 anos. Agora imagine dizer a esse mesmo garoto doente: um dia você vai finalizar Dustin Poirier em um pay-per-view, enquanto Joe Rogan grita na sua cara e Dana White te entrega um cinturão de $1 milhão. Parece uma série da Netflix dirigida por alguém chapado de pizza de micro-ondas e reels da Nina Drama no Instagram. Mas esse é Charles. O fundo do poço foi apenas o ponto de partida. E quando chegou ao UFC 269, ele não estava apenas defendendo seu título. Ele estava fazendo o que sempre faz, entrando em uma luta que todos achavam que ele perderia e virando o roteiro. Deixe-me te levar de volta ao UFC 209. Charles Oliveira versus Dustin Poirier. Poirier, 28 vitórias, 21 finalizações, 7 derrotas. O campeão do povo, mãos de elite, queixo de granito, cardio infinito, faixa preta de jiu-jitsu e um currículo cheio de assassinos. Holloway, Gaethje, Hooker, McGregor, 2 vezes. Ele supostamente iria afogar Charles. Todo mundo dizia isso. E o primeiro round? Parecia que estavam certos. Shannon foi atingido em cheio, 2 vezes. Caiu. A torcida enlouqueceu. Até Joe Rogan estava meio fora da cadeira. Mas aqui está a coisa. Shans não entra em pânico. Ele bateu no chão, ajeitou os shorts e literalmente começou a trabalhar os ângulos, enquanto Poirier esvaziava o tanque tentando finalizá-lo. Segundo round, as mesas viraram. Charles agarrou no clinch, desceu cotoveladas brutais e fez Dustin parecer um cara tentando respirar dentro de uma cabine telefônica. Você podia ver o momentum mudando. Poirier ainda golpeava, mas agora começava a duvidar de si mesmo. Terceiro round, checkmate. Charles subiu nas costas dele como um empréstimo estudantil. Ganchos encaixados, queixo sob o pescoço. E Dustin, o mesmo cara que aguentou 5 rounds contra Holloway, bateu, sem grito, sem comemoração. Charles apenas se levantou calmo, como Nina Drama saindo de fininho do seu quarto de hotel enquanto manda mensagem para a próxima vítima. E quando você entra em pânico, é aí que ele puxa a única arma que ninguém quer ver, a armadilha do knockdown. Era uma vez, cair no chão significava o fim para Charles. Agora, é onde a história realmente começa. Antes do ouro, antes dos cinturões e antes das entradas com bandeiras do Brasil e óculos escuros escondendo os olhos, Charles Oliveira era apenas o cara que nunca chegava lá. Não porque não fosse perigoso, ele era assustador. Se você lhe desse o primeiro round, mas quando as coisas ficavam feias, quando os socos entravam, quando o sangue batia no tatame, Charles desaparecia. Não literalmente,
mas emocionalmente, mentalmente, ele apagava, cedia posições. Fazia tap quando outros cerrariam os dentes. E em um esporte cheio de selvagens, esse tipo de reputação se espalha rápido. Ele era o artista de finalizações em quem você não confiava em águas profundas. O prodígio do jiu-jitsu que nunca parecia feito para a guerra. Por anos, toda vez que Charles caminhava até o octógono, os fãs perguntavam a mesma coisa. Será que ele finalmente é diferente? Ou vai quebrar de novo? Então, quando ele teve sua chance pelo cinturão contra Michael Chandler, de todas as pessoas, não era apenas uma luta de campeonato. Era um confronto com seu próprio passado. Ele se levantaria como um campeão ou desmoronaria como o Charles que costumávamos conhecer. Deixe-me te levar de volta ao UFC 262. Charles Oliveira versus Michael Chandler. Chandler, 22 vitórias, 17 finalizações, 6 derrotas. Um maldito monstro com credenciais de wrestling da NCAA Divisão 1 e um poder de nocaute que já havia apagado Dan Hooker em menos de 3 minutos durante sua estreia no UFC. Os segundos iniciais mostraram promessa. Charles se movia com confiança, chutando firme e lançando socos longos. Mas então veio a bomba. No meio do primeiro round, Chandler acertou uma direita monstruosa. Charles caiu. A arena explodiu. Por um segundo, o fantasma do velho Oliveira apareceu na tela. Mas o que a maioria das pessoas não percebeu foi a maneira como Charles caiu. Controlado, medido, como se já tivesse caído ali centenas de vezes antes. Chandler o seguiu com cautela, disparando bombas de cima. Mas Charles continuou perigoso. Chutes ascendentes, cotoveladas, uma guarda móvel que forçou Chandler a se levantar e se afastar. E foi aí que a armadilha se fechou. O segundo round do mal havia começado quando Charles entrou com um gancho de esquerda limpo. Boom! Chandler caiu. Dessa vez, pra valer. Charles avançou. Golpes limpos. O árbitro Dan Miragliotta interveio. 19 segundos no segundo round, Charles Oliveira era o novo campeão peso leve. Não por sobreviver, mas por atrair um monstro, atravessar o fogo e provar que não era mais o desistente que todos lembravam. Ele havia conquistado o cinturão, mas para mantê-lo, isso exigiria algo ainda mais assustador. O coletor de pescoços. Alguns lutadores são conhecidos pelos nocautes, outros pelo trash talk. Mas Charles Oliveira, ele detém o recorde absoluto do UFC de mais finalizações. Não uma, não duas. 21. Kevin Lee, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Clay Guida, Jim Miller, caras com defesa séria contra finalizações, bateram como um lutador do UFC que acabou de receber um DM da Nina Drama. E é aí que a história fica insana. Veja, essa parte da história não é sobre números, é sobre algo muito mais bizarro. Todos nós lembramos do Khabib, coletor de pescoços, lutador de ursos, chefe de masmorra do Daguestão. E agora, Islam Makhachev está carregando essa mesma tocha. Mas aqui está a verdadeira reviravolta do UFC. E não é aquele lance da Nina Drama com o Tom Aspinall. Islam não apenas venceu Charles, ele o finalizou na exata mesma posição em que Charles geralmente finaliza as pessoas. Deixa isso afundar na sua cabeça. E foi aí que eu comecei a pensar. Khabib tinha ursos, tatames cobertos de neve, treinamento do governo. Charles, só calçamento rachado, remédio para asma e chinelos numa favela. Sem aquecimento, sem tatames, sem técnico gritando em russo. Apenas um garoto doente rolando com gigantes, sonhando com pescoços e perseguindo um futuro em que ninguém acreditava além dele mesmo. Em 2004, com apenas 14 anos, ele entrou numa academia local de jiu-jitsu, magro, quieto e rezando para que o deixassem treinar de graça. Disseram sim. Porque mesmo naquela época, Charles se movia como um furão turbinado em Red Bull. Ele repetia o mesmo estrangulamento até os dedos queimarem. Rolava com caras 2 vezes maiores e ainda assim se enrolava no pescoço deles como se cobrasse aluguel atrasado. Depois, caminhava descalço para casa, desviando de buracos e cachorros de rua, planejando os movimentos do dia seguinte na cabeça. Então, quando as pessoas perguntam como Charles se tornou o rei das finalizações do UFC, não foi através de alguma linhagem ancestral de artes marciais ou garra daguestanesa, foi pura obsessão. Centenas de repetições. E aquele tipo de fome que te faz treinar mata-leão imaginário enquanto escova os dentes. E se você acha que isso é só folclore de academia, pergunte a Justin Gaethje por que de todos os brigadores do UFC, ele supostamente seria o último cara que Charles conseguiria estrangular. Adivinha só? Spoiler. Ele mal durou 3 minutos. Deixe-me te levar de volta ao UFC 274. Oliveira versus Justin Gaethje. Gaethje, 23 vitórias, 19 finalizações, 4 derrotas. Um wrestler da divisão Tour que virou homem demolição, com o poder de chute de uma mula com cafeína. Ele tinha acabado de sobreviver a uma guerra contra Chandler e estava sendo chamado de o homem mais violento do UFC. Primeiro round, ele derrubou Charles 2 vezes. A torcida enlouqueceu. Parecia que a pressão finalmente iria quebrá-lo. Mas Sean se levantou, calmo como sempre. Clinch. Queda, montada. Deslizou para as costas. Segundos depois, os olhos de Justin estavam arregalados, suas mãos batendo. Charles soltou como se tivesse apenas terminado de amarrar os sapatos. Sem sangue, sem drama. Apenas mais um pescoço para a coleção. A dor nunca foi o problema, foi o processo. Porque dor é progresso, baby. A pressão o deixa mais bonito.
Antes de ser campeão, antes dos cinturões e bônus, antes de Joe Rogan gritar seu nome no microfone, Charles Oliveira era conhecido por uma coisa: quebrar sob pressão. Não o bom tipo de pressão, o feio. Aquele que deixa suas pernas pesadas e seu coração batendo como se tivesse esquecido o ritmo. Pergunte a qualquer fã raiz do UFC. Eles vão te dizer: Charles tinha talento, mas não tinha dureza. Vencia no início, perdia no fim. E quando as coisas ficavam feias, o cartel dele também ficava. Mas essa versão do Charles está morta. Em algum lugar entre a 11 Mitron-Diazema segunda vitória de sua sequência, a pressão não o quebrou mais. Começou a polir. Não figurativamente, literalmente. Há imagens dele nos bastidores, logo após estrangular Tony Ferguson durante 3 rounds seguidos, arrumando o cabelo no espelho como se estivesse indo para um ensaio fotográfico. Enquanto isso, suas orelhas sangravam. Isso não é apenas confiança, é transformação. Porque Charles não veio do conforto. Ele veio de um lugar onde pressão não era um sentimento, era um estilo de vida. Ele não tinha coaches mentais ou podcasts de mindset. Ele tinha asma, chinelos e um sonho. Ele falhou. Ele cedeu, ele aprendeu. E um dia, quando o mundo estava assistindo, a pressão que antes o quebrava começou a moldá-lo em algo letal. Deixe-me te levar de volta ao UFC 256. Charles Oliveira versus Tony Ferguson. Naquele momento, Tony vinha de uma sequência de 12 vitórias. Conhecido pelas cotoveladas, pelo caos e por um cardio digno de filme de terror. Ele era o bicho-papão, o cara que quebra os outros. Aquele que ri quando você o acerta. Primeiro round, queda. Em segundos, Charles já estava na montada. Depois transições. E então, boom, chave de braço. O árbitro observava. A voz de Joe Rogan falhava. Quero dizer, olha isso. Se você ainda não está convencido de que Tony é de outro planeta, então não sei o que vai te convencer. Segundo round, mais pressão. Charles derrubou Tony de novo, e enquanto estava por baixo, Tony acertou um chute ilegal no rosto de Charles, enquanto ele ainda era considerado um oponente no chão. O árbitro imediatamente interrompeu a luta, chamou o médico para examinar Charles, e após uma rápida liberação médica, a luta continuou. Terceiro round, mesma história. Charles ficou por cima dele com controle implacável e zero piedade. Tony parecia perdido, confuso, se afogando em um tipo de domínio que ele costumava impor. Não houve finalização, mas não importava. Depois de 3 rounds brutais, Charles venceu por decisão unânime, 30-26 em todos os cartões. Um massacre, contra o bicho-papão, e ele fez isso com pura pressão. Mas sabe o que é mais assustador do que Oliveira sob pressão? Oliveira com um ponto a provar? A declaração da ressurreição. Antes de começar, deixe-me te lembrar de uma coisa. Charles Oliveira tinha acabado de ser desmontado por Islam Makhachev. Derrubado, finalizado, silenciado. Todo mundo achava que tinha acabado. A sequência, morta. O hype, sumiu. Até Dana começou a dizer coisas como: talvez ele não queira mais isso. Mas Charles não respondeu. Ele apenas comprou uma passagem e assinou um contrato de luta. Contra um cara com 8 vitórias seguidas. Um cara que ninguém queria enfrentar. Beneil Dariush. Deixe-me te levar de volta ao UFC 289. Charles Oliveira versus Beneil Dariush. Dariush, 22 vitórias, 13 finalizações. Faixa preta de jiu-jitsu, histórico de wrestling da divisão U e um estilo de trocação esquisito que o tornava imprevisível. Ele tinha acabado de superar Mateusz Gamrot e estava prestes a disputar o cinturão. E a maioria dos analistas dizia que esse seria o fim de Charles Oliveira. Primeiro round, Dariush começa forte. Ele encurta a distância, acerta alguns golpes de esquerda pesados e consegue a queda. A torcida fica em silêncio. Dariush está no controle superior. Charles está de costas no chão. E então, tudo muda. Charles levanta as pernas como se estivesse jogando guarda aberta em uma esquina no Brasil. Ele se levanta, acerta um chute na cabeça. De repente, Dariush recua. Charles sente, avança sobre ele, acerta uma esquerda, outra. Um direto joga contra a grade. Dariush cambaleia. Charles avança com tudo. Joelhadas, cotoveladas, marteladas. O árbitro intervém. Acabou. Da lama da favela às luzes do octógono, Charles transformou dor em progresso, baby. Sem desculpas, sem medo. Apenas pressão, aperfeiçoada ao longo dos anos. Assista ao próximo vídeo.